Olá! Esse canal tem o objetivo de unir duas coisas que eu amo muito: a literatura, os contos, as narrativas, mas não só os textos literários. Aqui eu pretendo colocar textos literários, sim, mas também enredos narrativos não literários que possam ser olhados a partir de um âmbito terapêutico. São as duas coisas que eu amo: a leitura e a terapia. E uma coisa que começa com aquilo que a gente ama, com aquilo que a nossa alma se identifica, é algo que tem tudo para florescer, para dar bons frutos. E eu venho aqui hoje, quero começar esse canal trazendo o meu conto literário, a minha história real. Eu tenho um livro de literatura infantil que conta a história real do meu amor pelos livros e pela leitura. Eu costumo dizer que a leitura me salvou. E quando eu digo isso, eu não digo de uma maneira aleatória, eu dando um exemplo. Eu digo isso de maneira real, literal. Na infância, tive muitos eventos, né, de violência, de dificuldades emocionais, né, abusos. E era nos textos literários, era lendo um livro que ganhei da minha mãe, um livro com os contos de Andersen, com 16 contos, que eu então podia viver um mundo paralelo, podia viver um mundo em que eu gostaria, né, de superar todas as dificuldades. E a literatura me dava esse mundo. Aliás, a arte, de um modo geral, ela nos dá essa condição de, a partir da metáfora, a partir da beleza, nós podermos transcender aquilo que se apresenta como dor na vida real. Esse canal tem o objetivo de trazer sempre uma narrativa que será contada por mim e logo depois será proposta a vocês um olhar narrativo, uma postura sistêmica, uma postura terapêutica. Por isso eu quero chamá-lo de contoterapia. É a ideia de trazer esse lado terapêutico, de fornecer uma leitura que possa vir adicionada de um olhar terapêutico. Por isso, olhar sistêmico, né? Porque eu também vou fazer esse aparte terapêutico, levando em conta vários estudos que eu tenho dentro da terapia, mas principalmente com o alicerce da filosofia sistêmica de Bert Hellinger. Então, o livro de hoje, que inaugura o canal, é o meu, A Menina que Descobriu o Foram Felizes para Sempre, que no caso sou eu mesma, Sunny Rios, as ilustrações maravilhosas do Felipe Camelo, uma publicação pela editora IMEP. Vocês vão ver que é um livro com 2 ilustradores, né? Tem depois as ilustrações da Bruna, que é uma sobrinha muito querida. E eu começo a história já na dedicatória, dizendo assim: aos meus pais, Ricardo e Fátima, que sempre me presentearam com livros, me deram o suficiente para ser quem sou. E à minha professora fada, Elvira Drummond, que, com seu pó de pirlim-pim-pim, reacendeu minha chama adormecida de contadora de histórias. E aí vocês vão descobrir por que a dedicatória desse livro vai para essas 3 pessoas: meu pai e uma professora. Uma professora que fez uma diferença muito grande na minha vida. A história começa assim: era uma vez uma menina igual à maioria das outras meninas, mas isso só até o dia em que ela ganhou um livro vermelho chamado O Grande Livro das Fábulas Encantadas.
Por essa época, ela já gostava de ler livros coloridos e informativos para depois brincar de professora. Mas aquele livro vermelho parecia diferente de tudo que ela já havia lido. Ele era enorme, grosso, pesado e muito colorido. Logo na primeira história, sentiu-se completamente enfeitiçada. Até mesmo o mundo à sua volta parecia longe, distante. Observe esse trecho da história. O trecho da história em que a menina, logo na primeira história, sentiu-se completamente enfeitiçada pela narrativa, pela beleza literária da narrativa, tanto que o mundo à sua volta ficou longe, distante. Ou seja, ela entrou mesmo nesse mundo proposto pela leitura. A partir desse dia, não desgrudava do livro. Gostava de tê-lo sempre ao alcance dos olhos, mesmo que estivesse brincando de outra coisa. Depois de ler e reler incontáveis vezes, passou a associar as histórias às suas emoções. Depois de ler e reler incontáveis vezes, a menina passou a associar as histórias às suas emoções. Quando sentia medo, por exemplo, procurava logo reler uma história bem assustadora, mas que, como as outras, acabava sempre bem. E assim foi crescendo por dentro e por fora, até que seu livro foi ficando velho, velhinho, de tanto que ela gastava. Ele foi morrendo aos poucos, algumas páginas se desprendendo e se perdendo, também pelas mãos das irmãs menores. O livro foi envelhecendo e morreu. O tempo passou, a menina cresceu, virou mocinha, casou, engravidou, mas uma coisa não parava de martelar na cabeça dela. Sabe o que era? Ela se perguntava: quando é? Quando é que vai chegar o Foram Felizes para Sempre? Ela não tinha casado, né? Quando as princesas casam. Então, acontece que as dificuldades foram fazendo com que ela percebesse que o mundo real, à sua volta, estava perto demais. E que o Foram Felizes para Sempre, esse parecia longe, distante. O tempo passou e certo dia, estudando para ser professora, ela se deparou com uma mulher bonita, de olhos serenos e que tinha uma voz que parecia música nos ouvidos da gente. E foi assim que a menina do livro vermelho ouviu pela primeira vez uma história que a fez sentir e recordar uma situação muito conhecida, porém adormecida. Olha só a minha cara quando cheguei na faculdade, Universidade Federal do Ceará. Entrei em sala de aula e encontrei a Elvira Drummond contando uma história que fazia parte de uma das histórias do meu livro vermelho de infância. Olha só que emoção, que diferença essa professora faz na minha vida. O livro que eu pensava ter morrido estava vivo dentro de mim, mas eu não tinha me atentado para isso.
e entrando numa sala de aula de uma disciplina optativa chamada Música e Literatura, eu encontro Elvira Drummond contando uma história que era uma das 16 histórias que havia no meu livro vermelho, que também havia morrido. Esse dia, esse momento faz a diferença na minha vida até hoje. O dia em que eu percebi que o meu livro não tinha morrido, que ele estava dentro de mim e que os efeitos terapêuticos da literatura poderiam continuar sendo alcançados por mim. Muito bem. Depois desse dia, né, depois do dia que ela viu que o livro estava vivo dentro dela, desse dia para frente a menina não perdia nenhuma oportunidade de ouvir uma nova história na doce voz daquela... Ah, gente, porque ali não era só uma professora, né? Não para mim. Aquelas sensações que revivia e que recriava, a menina não queria mais deixar de sentir. Por isso, passou a ler, reler e contar muitas histórias àquela outra menina, aquela que tinha nascido do seu ventre. E depois de professora, depois que eu me formei, né, eu prossegui contando e me encantando. Até hoje, aqui nessa live, eu continuo cantando e me encantando. Ah, já ia esquecendo de contar a vocês. Sabe, depois daquele certo dia, que a menina chegou na faculdade e ouviu a história contada pela professora, que não era só uma professora. Pois é. Depois daquele dia, a menina nunca mais sentiu vontade de perguntar: quando é que vai chegar o Foram Felizes para Sempre? É a mais pura verdade. Isso que está escrito nesse conto não tem ficção. É a minha história real. É um texto autobiográfico, só que dito com as cores literárias. Quando eu era criança, uns 7, 8 anos, e eu aprendi a ler cedo. Minha mãe, professora, naquele tempo no interior do Ceará, não tinha livraria. Acho que até hoje lá na cidade onde eu morei, Cascavel, acho que não tem livraria. E naquele tempo a gente comprava livros na porta de casa. Os vendedores batiam nas portas e ofereciam. Eu sempre ganhei livros. Mas os livros que os meus pais me davam até aquele dia, né, eram livros informativos. Falavam sobre o relevo, a fauna, a flora, a geografia, os meios de transporte, as profissões. E eu amava brincar de professora. Era a minha brincadeira favorita. Só que naquele dia, a minha mãe entrou em casa com um livro diferente. Era um livro grande, grosso, chamado Grande Livro das Fábulas Encantadas. E deixa eu dizer a vocês que agora em 2020 eu encontrei num sebo a minha edição, a edição da minha infância, de 1973, e a emoção que foi para mim encontrar o meu livro. Né? Que não era o meu, era de outra pessoa, mas agora é meu, que eu comprei. Porque o meu, que eu ganhei da minha mãe, ele morreu mesmo.
como conta a história. Eu usava tanto esse livro, tanto, que eu tenho, as minhas irmãs, na minha geração, eu sou sempre das mais velhas, né? Então, minhas primas, minhas irmãs, as meninas da vizinhança, todo mundo tem uma memória afetiva de mim, criança, com esse livro na mão, contando histórias para elas. Porque esse livro realmente era um livro, né, que fazia a minha alma descansar, que fazia a minha menina lidar melhor com as emoções difíceis que ela tinha na infância. Então, esse livro, para mim, ele era terapêutico. E eu casei muito jovem, casei com 16 anos, né? E essa coisa, né? Você casa e acha que a vida vai mudar, porque nas histórias a princesa casa e é feliz para sempre, né? Só que o felizes para sempre não está no outro, né? Não está fora, está dentro, está dentro. E foi na Universidade Federal do Ceará, cursando pedagogia, por volta já de 1995 ali, que eu me formei em 96, né? Foi já perto do período em que eu me formei, já mais do meio, né, para o final da graduação, que eu, ao entrar numa sala de aula para uma disciplina optativa, encontrei uma professora sentada com um livro na mão. E ela contava uma das 16 histórias do meu livro vermelho, o grande livro das Fábulas Encantadas. E ali, naquele momento, eu descobria que o livro estava em mim. Que quando o livro físico morreu, ele não morreu totalmente. Ele havia deixado marcas inesquecíveis no meu corpo, na minha memória, em tudo que eu sou. E foi ver aquela professora contando a história e sentir, voltando para a minha infância, me sentir chegando nos braços daquelas emoções que eu experimentava na infância, que me fez entender que o Foram Felizes para Sempre, assim como o livro, também estava em mim. Estava nas minhas escolhas, estava na minha capacidade de fazer coisas que me fazem bem, na minha capacidade de me amar como eu sou. O Foram Felizes para Sempre não está no outro. E Elvira, naquele momento, eu chamo de professora fada, né, na dedicatória do livro, naquele momento ela me entrega uma chave de vida sem precedentes para mim. Porque eu estava ali estudando pedagogia, tudo aquilo molda todas as decisões que eu vou tomar depois, né? Eu vou depois me especializar em língua portuguesa com a área de concentração em formação de leitores. Depois eu faço um mestrado em literatura brasileira, focado na literatura infantil e cuja pesquisa conta a história dos contadores de história no Brasil, né? E aí eu consigo, então, finalmente, encontrar dentro de mim as ferramentas que eu precisava para me sentir melhor quando as emoções difíceis viessem através da vida, dos contextos. É isso que me faz estar aqui hoje. É isso que me faz trazer um conteúdo chamado contoterapia. Porque isso diz respeito a quem eu sou. Isso diz respeito a algo muito sagrado na minha vida. E aí eu conto aqui no livro também, depois que a história termina, eu conto a história da história. E eu conto que esse conto foi escrito em 15 minutos, quando eu
finalmente terminei a minha dissertação de mestrado, que conta a história dos contadores de histórias no Brasil, desde os povos originários, né, que também contam histórias, que é a Poranduba, né, até os anos 2000. Eu pesquisei esse lastro histórico de como as contações de histórias foram, os movimentos, né, de contações de histórias foram caminhando historicamente na nossa cultura brasileira. E depois, essa foi uma pesquisa longa, né, uma pesquisa extensa. E eu, então, no final, quando você dá aquele enter, né, que você faz a versão final, que você já foi para a qualificação, que você já fez tudo que você achou coerente, que foi indicado na qualificação e você já colocou lá, e que tá tudo, e você aperta o enter e diz, agora vai para a banca, né, versão final. Pá. E ali eu experimentei um alívio muito grande, né? Quando você conclui uma pesquisa de fôlego, né? Que envolve tantas leituras enfim. E eu pensei, nossa, mas como eu cheguei até aqui? O que me trouxe a essa pesquisa, né? Como eu cheguei até esse momento? E aí, essa história que eu contei a vocês agora nasce nessa pergunta. Em 15 minutos eu começo a escrever, né, a digitar. Eu estava com o computador ligado ali na minha frente. Eu acabava de enviar a minha dissertação para as pessoas que iam compor a banca examinadora do meu texto. Minha orientadora, né, e os dois examinadores, o visitante e o da instituição, que era a Universidade Federal do Ceará. E ali eu escrevo esse texto, que hoje vocês ouvem. Então, esse texto passou 17 anos guardado numa gaveta até ser publicado. E enquanto ele estava guardado, e é aqui nesse texto aqui, logo depois do livro eu conto, e enquanto ele estava guardado, né, eu contei esse texto a alguns sobrinhos. E uma das minhas sobrinhas, que é a Bruna, ela fez desenhos. E desenhou com traço de criança. Ela tinha acho que uns 8 ou 9 anos. Quando ela, tia, eu posso desenhar essa história? Eu digo, desenhe, meu amor. E aí eu mantive os desenhos dela também no livro. Esse é um livro para as crianças perceberem que elas podem encontrar na leitura um caminho muito importante para lidarem com as vezes que a vida dói na gente. E que a literatura é um bálsamo para a alma, né? E uma outra coisa muito importante é também falar que as crianças que vão ler o livro, elas vão se sentir encorajadas a ler, elas vão perceber que gostar de ler pode ser muito bom, né? E que se elas quiserem um dia ilustrar também um livro, elas também podem, porque também há ilustrações com traços de uma criança. Uma outra coisa muito importante que eu quero trazer aqui é o quanto a minha menina, intuitivamente, fazia da literatura um caminho terapêutico. Quando eu tinha muito medo, na história eu conto, né? A menina passou a associar as histórias às suas emoções. Então, aquele livro vermelho tinha 16 contos. E eu comecei a eleger os contos de medo, os contos de susto, os contos de humor, né? De alegria, né? Os contos de raiva, que eram os sentimentos que aqueles contos me suscitavam. E quando eu tinha medo, eu procurava como diz a história, né? Eu procurava um conto que me assustasse. Mas que, como todos os 16 contos, terminava bem. Então, quando na vida real alguma coisa me assustava e eu não conseguia superar aquele medo,
quando eu ia para a história, eu conseguia, né? A história sempre terminava bem. Então, eu sempre conseguia vencer o medo, a raiva, a tristeza, né? O susto. A literatura, para mim, é esse lugar. A minha mãe, quando me deu esse livro, conscientemente ela não imaginou. Era só mais um livro que ela comprava, né? Ela não imaginou que esse livro pudesse ter a importância que ele teve para mim. Ela não sabia dos abusos, né? E eu não podia contar. E aquele livro que ela me deu era o meu porto seguro para que eu pudesse lidar melhor com as emoções que eu sentia. E nesse conto, eu falo de um jeito simbólico, né? Eu coloco assim, logo na primeira história, a menina sentiu que o mundo à sua volta parecia longe, distante. Então, o livro foi para mim esse passaporte de entrar num mundo, num contexto onde as coisas podiam dar errado, né? Assim, podiam ser difíceis, mas eu sempre ia conseguir, né? Depois de me esforçar, depois, né, que o mocinho, a mocinha, né, persistem, eles conseguem. Então, esses contos me traziam, eram 16 contos, né, a maioria de Andersen. Então, hoje, quando eu falo desses 16 contos desse livro, o que é que tinha lá? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Pequeno Polegar, Pequerrucha, Patinho Feio, Os Cisnes Selvagens, O Isqueiro Mágico. Nossa, gente, eram contos, alguns dos que eu disse, muito conhecidos e outros nem tanto, mas eram clássicos da literatura infantil, né? E eram contos que me faziam viajar para lugares assim indescritíveis. Eu não tenho como achar palavras aqui para contar a vocês o bem terapêutico que ler esses livros na infância me fez. Mas eu tenho uma vida, né, dedicada à contação de histórias. Muitas pessoas me conhecem como contadora de histórias. E quando eu conto essas histórias, eu estou no intento de que elas possam fazer a vocês o bem que fazem, que fizeram e continuam fazendo a mim. Então, a minha menina, a criança que eu fui, que eu carrego comigo nas minhas memórias, ela tem na leitura, ela tem na literatura um lugar de deleite, o lugar de cura, o lugar de sossego, o lugar de vencer, o lugar de esperança. Vai ser difícil, mas no final vai dar certo. Eu vou conseguir, porque as histórias trazem essa mensagem, né? Os clássicos infantis trazem essa mensagem. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Você vai conseguir, né? Então é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu estou começando nas vésperas do meu aniversário, no mês que eu amo, que é outubro, no ano de 2024. E eu espero poder semanalmente nutrir esse espaço de troca aqui com textos em que a gente possa viajar juntos neles e encontrar neles lugares de reflexão, de cura, de deleite, né? De autoconhecimento, de autopercepção de si mesmo, da vida, tá certo? Essa é a ideia. E eu fico muito feliz de partilhar isso com vocês. Eu demorei a colocar isso em prática, né? Mas isso sempre foi uma vontade da minha alma.
Então esse é o momento certo e eu estou aqui para isso, para deixar com vocês o meu amor pela leitura e o meu olhar terapêutico acerca dessas leituras. Dividir com vocês isso. Eu fico por aqui e no próximo episódio a gente vai falar de uma nova história. Um beijo!